como vimos nas aulas anteriores, o íon que atravessa a membrana influencia grandemente o seu potencial elétrico. Toda vez que um canal se abre para um íon, o íon vai atravessar a membrana e o potencial da membrana vai em direção ao potencial de equilíbrio desse íon, o potencial de equilíbrio eletroquímico. Podemos aqui, nessa figura, observar esse potencial eletroquímico. O íon vai se equilibrar com a sua força química e com a sua força física, a força química da diferença de concentração ou a força de difusão também, encontradas em alguns livros, e a força elétrica. Quando as duas forças se igualam de forma em sentidos contrários, esse íon atinge o equilíbrio eletroquímico, e se a membrana for permeável a um determinado íon, esse íon vai influenciar fortemente o seu potencial elétrico, o potencial da membrana. Por exemplo, em repouso, o potencial da membrana é muito próximo do potencial de equilíbrio do potássio. Por quê? Porque a membrana é cerca de 100 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio, do que o cloreto. Então, a membrana depende, o potencial da membrana depende imensamente da permeabilidade dela a determinados íons. Então, na situação de repouso de um neurônio, o íon que mais influencia o potencial da membrana é o potássio. Porém, nós podemos calcular estes potenciais de equilíbrio e podemos calcular também a participação de cada íon. Os três principais íons importantes para a membrana na situação de repouso, primeiramente é o potássio e depois o sódio e o cloreto, que vão entrar na célula em pequeníssimas quantidades, mas vão influenciar o potencial da membrana. Ok? Uma outra coisa que eu queria falar aqui nessa aula, que basta que uma pequena quantidade de íons atravessem a membrana para que gere essa grande diferença de potencial. Nós vamos notar nas aulas seguintes que alguns canais vão se abrir em momentos de excitação da célula e haverá uma alteração em média aí de 100 milivolts. Essa alteração de 100 milivolts na membrana é resultante de um pequeno movimento de íons. Só para comparação, é como se entrasse um grãozinho de areia no olho na praia. Então, um grãozinho comparado com toda a areia da praia não muda o gradiente eletroquímico dos íons. Os íons que atravessam a membrana nos momentos de excitação ou de repouso, no caso dos canais de potássio que estão abertos, não alteram o potencial, não alteram o gradiente do íon. Ele continua concentrado dentro, o potássio, o sódio continua muito mais concentrado fora. Então, toda vez que se abre um canal de sódio, o sódio vai entrar, vai alterar o potencial da membrana em direção ao seu equilíbrio, mas isso não vai mudar de jeito nenhum a sua concentração, que continua enorme lá fora da célula, cerca de 10 vezes maior fora da célula. Então, venha comigo para entendermos as formas que podemos calcular o potencial de equilíbrio eletroquímico de um íon. Uma das primeiras formas de se calcular é através da equação de Nernst. Então, aqui
Vamos hoje, agora nessa aula, entender a equação de Nernst. Então, analisamos algumas vezes que a membrana apresenta uma polaridade, a célula, o meio intracelular tem uma polaridade, tem uma quantidade quando a célula está em repouso. Estamos, logicamente, falando dos neurônios, que são células excitáveis, mas as outras células também apresentam esse comportamento elétrico, não a geração de sinais, como por exemplo potenciais de ação, ou seja, as células excitáveis são apenas os neurônios e os músculos. Então, vem aqui comigo, vamos lá. Essa célula apresenta, então, em repouso, ela apresenta cargas negativas no seu intracelular, no seu LIC, e cargas positivas no seu extracelular, no LEC. Vamos pensar, por exemplo, então, no potássio. O potássio está concentrado dentro da célula por causa da bomba de sódio e potássio, que puxa ele para dentro. Então, podemos claramente observar que existe um gradiente químico de concentração que tenta levar o potássio para fora. O potássio só vai passar através de determinados canais. Então, o potássio vai passar por esses canais. Há um gradiente químico, há uma força, vamos dizer, química, que pode ser calculado, um gradiente químico que pode ser calculado aqui no caso pela constante dos gases vezes a temperatura absoluta em graus Kelvin vezes o logaritmo natural desse potássio entre o intra e o extra, ou vice-versa, tanto faz. E também não podemos esquecer que existe uma atração do potássio para dentro, porque ele é positivo, e aqui nós temos cargas negativas. Então, o potássio é atraído de volta para trás, ele tem uma atração para dentro, que seria então referente à força elétrica. Essa força elétrica poderia ser então representada, essa força elétrica, por componente elétrico, aonde poderíamos calcular da seguinte forma: aqui a valência do íon, a constante de Faraday e a voltagem da membrana. A voltagem da membrana obtemos colocando um voltímetro. Ok, quando então o potássio está em equilíbrio eletroquímico, a força química se iguala à força elétrica, e podemos dizer que esses dois, este é igual a este, né? Se o potássio está estacionado, ele atingiu o equilíbrio, e então podemos calcular qual é o equilíbrio, o potencial de equilíbrio do potássio, por exemplo, através da equação de Nernst. Então, da onde sai essa equação? Sai exatamente dessas duas expressões matemáticas. Olha bem, a minha intenção é calcular o potencial de equilíbrio. Qual seria o potencial que leva o potássio, por exemplo, a se equilibrar? Então, vamos colocar aqui embaixo R T logaritmo natural
do potássio. No caso, estamos dando um exemplo do potássio, tanto faz se é intra ou extra, igual a valência do íon, constante de Faraday e o potencial da membrana. Observe bem, nós queremos isolar esse potencial, pois esse é o potencial da membrana, esse é o potencial elétrico da membrana e queremos calcular. Então, esse na verdade vai ser, esse é o potencial da membrana quando o íon está em equilíbrio, ou seja, o potencial da membrana é igual ao potencial do íon quando o íon está em equilíbrio. Então, nós vamos isolar esse potencial aqui, que é igual ao potencial de um determinado íon, que aqui no nosso exemplo é o potássio, e a gente tem então o seguinte: RT sobre a valência e a constante de Faraday, o logaritmo da concentração do íon, o íon X, sei lá, que no caso é o potássio para nós, mas o íon aqui, depois de algumas transformações, chegamos que o potencial de equilíbrio de um íon X qualquer é, isso aqui existe há um determinado valor para isso, e passando isso para o logaritmo na base 10 da concentração, então chegamos na famosa equação de Nernst, aonde que diz o seguinte, que o potencial de equilíbrio de um íon X é igual a menos 60 milivolts dividido pela valência do íon vezes o logaritmo na base 10 da concentração desse íon entre o lado intra e o lado extra, ou vice-versa, tanto faz aqui. Então, essa é a equação de Nernst, que calcula o potencial de equilíbrio do íon para o repouso. Os valores desses potenciais de equilíbrio vão variar muito entre os íons e os diferentes livros dão valores diferentes. Depende muito do autor, da célula que foi calculado esse potencial de equilíbrio, mas de uma forma geral, o potencial de equilíbrio do potássio é mais ou menos menos 80 milivolts, do sódio mais 65 milivolts, do cloreto menos 85 milivolts e do cálcio mais 120 milivolts. Ok, então vamos tentar entender o seguinte. Se eu tenho aqui uma membrana e essa membrana apresenta um determinado canal iônico, esse canal se abre para um determinado íon, esse íon vai atravessar a membrana, dependendo do seu gradiente eletroquímico, e esse íon
ele vai alterar o potencial da membrana de acordo com o seu potencial de equilíbrio. Por exemplo, imagina o sódio. O potencial de equilíbrio do sódio é mais 65 milivolts. Toda vez que um canal de sódio se abre e a célula está polarizada, cargas positivas externas, cargas negativas internas, o sódio tem uma tendência forte de entrar e de levar o potencial que estava em menos 70 milivolts em repouso para este valor, em direção a este valor. Ok? Não quer dizer que a membrana vai atingir o equilíbrio. Pode ser que esse canal se feche antes. Outro exemplo. Suponha agora na membrana um canal de potássio. Em situação de repouso, aonde a membrana tem polaridade positiva externo, negativo interno. O potássio tende a sair neste caso, ok? O potássio tende a se movimentar para fora. Sabemos que o potencial de equilíbrio do potássio é menos 85 milivolts, então o potencial da membrana tende a esse valor de menos 70, tende a esse valor. Na verdade, fica claro que o potássio é o íon mais permeável quando a membrana do neurônio está em repouso.